Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus, estamos juntos mais uma vez. Quero dar a todos as boas-vindas ao nosso Momento Sublime e hoje vamos conversar sobre um assunto muito interessante, muito bonito, uma experiência maravilhosa que um homem teve com Deus. E ele que passou por uma experiência amarga, terrível, entra para a história da humanidade por ter talvez sido o homem que mais sofreu injustiças neste mundo, depois de Jesus, é claro. Estamos falando de Jó, né? Todos nós sabemos a história de Jó, o quanto ele sofreu, o quanto ele padeceu, o quanto ele buscou respostas, e quantas pessoas tentaram ajudá-lo e não conseguiram, e o quanto ele foi cuidado por Deus. Confiou, esperou no Senhor, e um exemplo de servo de Deus. Depois de passar tudo o que passou, depois de ser questionado pelos amigos, bem intencionados, depois dele mesmo se questionar, depois dele mesmo ter desejado até mesmo não ter nascido ou ter morrido recém-nascido, depois de tudo isso, ele tem um encontro com Deus. Deus vai ao seu encontro. Deus se revela a Jó de uma maneira muito especial. E Jó, então, aproveita aquele momento e vive aquela experiência de um modo a confirmar toda a sua confiança em Deus, toda a sua paciência, toda a sua esperança. E ele concluiu: valeu a pena continuar esperando, continuar confiando no Senhor. E ele diz as seguintes palavras lá no finalzinho do seu livro, capítulo 42 do livro de Jó, versos 5 e 6, né? Ele diz assim: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então ele conclui que havia crescido um pouco mais. Ele teve uma experiência a mais com Deus. Ele ouviu algo mais a respeito de Deus que fez total diferença na sua vida. E ele então, diante de Deus, ele diz: eu te conhecia de ouvir falar. Talvez aprendeu de seus pais, suas experiências, as revelações de Deus, o cuidado de Deus, tudo apontava que havia um Deus e que esse Deus cuidava de Jó. Mas quando acontece toda a sua, o seu infortúnio e acontece tudo aquilo com ele, então ele se questiona, ele chora, ele reclama, ele está ferido em todos os sentidos, mas ele continua confiando, continua tendo experiências com Deus. Mas há um momento em que a experiência foi aquilatada. Houve um momento em que a sua experiência aumentou. Aquilo que ele sabia, simplesmente ele passou a ter experiência de fato, a ver, ouvir, conversar e se relacionar com esse Deus. E a paz tomou conta do seu coração. Não só tudo que perdeu foi restituído, mas o mais importante, a sua fé foi preservada. Ele não perdeu a sua fé. E esta fé, ela foi galardoada agora diante de Deus, conversando com Deus. Antes eu ouvia, mas agora eu te vejo. E
quando eu te vejo, quando eu me vejo totalmente na tua presença, eu me vejo também. E quando eu me vejo também, eu descubro, eu sou pecador. E eu me arrependo no pó e na cinza. Eu sempre fui um homem pecador. Eu nunca fui um homem perfeito. Não há perfeição em mim. Eu nunca fui um homem tão bom assim como eu julgava ser. Eu nunca mereci tudo aquilo que recebi do Senhor, como recebi. Eu sou pecador. A verdade é que nós só vamos nos sentir assim e reconhecer a nossa falência espiritual quando nós nos vermos mesmo diante do Deus totalmente santo, totalmente puro, Deus perfeito, Deus grandioso demais. Então, diante de um Deus tão grande, eu me coloco tão pequeno. Diante de um Deus tão santo, eu me vejo tão pecador. Diante de um Deus tão extraordinário, eu me vejo como alguém tão pequeno, né? E medíocre. E a palavra de Deus nos mostra que quando isso acontece, quando nós descobrimos Deus e nós nos descobrimos, nós passamos a entender o verdadeiro significado da vida. Passamos a entender, este é o meu lugar, porque agora estou na presença daquele Deus, Deus Santo, um Deus que vem ao meu encontro, um Deus que me ama, um Deus que se revela, um Deus que merece a minha adoração, um Deus que espera a minha adoração, e vou continuar adorando. Esse Deus que não nos abandona é o Deus que vai receber a minha oração perseverante. Vou continuar dependendo dele. Meu irmão, minha irmã, meus amigos, vamos refletir sobre isso, né? Muitas das vezes nós procuramos em Deus aquilo que Ele pode fazer por nós, mas nós precisamos procurar em Deus aquilo que Ele pode nos fazer conhecer de nós mesmos. Aquilo que Ele pode fazer com que, né, talvez problemas outros no futuro possam ser resolvidos já de antemão. Porque agora estamos sim diante de Deus, totalmente dependentes de Deus, carentes da sua misericórdia e assistidos por seu amor poderoso. Creia nisso. Há um Deus que nos ama soberanamente e nós precisamos nos colocar diante dele, quebrantados, humildes, arrependidos, para que ele possa agir. Aprendemos com Jó nesta manhã que vale a pena crer, confiar em Deus, mas também necessário é reconhecer que somos pequenos demais. Só Deus e a sua misericórdia podem nos sustentar. Querido Pai, obrigado, Senhor, pelas lições que nós aprendemos com o teu servo Jó, mas muito mais pela certeza que o Senhor nos dá de que, assim como Jó, nós podemos ter experiências maravilhosas com o Senhor hoje. Eu creio que, assim como cuidaste do teu servo Jó, o Senhor está cuidando de nós outros. Então, muito obrigado por isso. Abençoa os meus irmãos e amigos, dando-lhes a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Tenhamos todos um bom dia.